Suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 13. Marcos, capítulo 13. A exposição será do verso 1 até o verso de número 13. Marcos 13, do verso 1 ao verso 13. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vede estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são um princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, ó Senhor, a Tua palavra ela é tão rica, a Tua palavra é tão preciosa e toda a Tua palavra é muito útil e Tu sempre tens algo a nos ensinar através da Tua palavra. Há textos, Senhor, também que são difíceis, mas rogo, ó Deus, a Ti, que o Senhor me use neste momento, na exposição deste texto, que a Tua verdade seja proclamada, que aqueles que escutam possam entender e se sujeitem, ó Deus, à Tua verdade como revelado na Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos exorta, edifica a Tua igreja através da Tua palavra, ó Deus. Mais uma vez eu peço ao Senhor, me usa, que eu pregue com intrepidez e ousadia a Tua palavra, Senhor. Usa, ó Deus, o Teu servo. Me usa, Senhor, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós ouvimos várias pessoas por aí falando acerca de coisas do fim ou observando o mundo e as coisas que acontecem ao seu redor, não é incomum nós encontrarmos pessoas grandemente assustadas e aterrorizadas com as coisas que acontecem no mundo diante dos nossos olhos. As pessoas olham para epidemias, as pessoas olham para catástrofes, as pessoas olham para terremotos, as pessoas olham para as guerras que acontecem ao nosso redor,
As pessoas olham para uma lua que ficou vermelha, uma lua que escureceu, as pessoas olham para uma coisa e outra e ficam o tempo inteiro procurando sinais e pensando, o Senhor vai vir. Isso é um sinal de que o Senhor está para vir agora. E muitos ficam grandemente amedrontados. Não foram poucas as vezes que já vi pessoas realmente grandemente aterrorizadas, grandemente perturbadas, quando olham para sinais como estes, crentes e que ficam com o coração verdadeiramente atemorizado, grandemente angustiado. Porque, meus irmãos, nós olhamos para a Escritura e é muito comum olharmos para a Escritura e percebermos alguns sinais indicados na Escritura e olhamos para o redor e olhamos para os jornais e tentamos encaixar estas questões naquilo que contemplamos com os nossos olhos hoje. E se olharmos, meus irmãos, nesta perspectiva, certamente uma angústia e um temor pode vir tomar o coração dos crentes, como toma conta do coração de muitos que por aí são sinceros na sua devoção ao Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, nós contemplarmos e olharmos para esta passagem que nós acabamos de ler e entendermos o que este texto está falando, sobre quem e qual geração esse texto está falando, e quando e como estas coisas se cumpriram, segundo diz a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, o texto que nós estamos considerando agora é um texto que é difícil. É difícil a interpretação dele, ou, pelo menos, poderíamos dizer, há um vasto número de interpretações deste texto. A controvérsia em torno deste texto que nós acabamos de ler é grande. A controvérsia em torno do sermão profético de Cristo, ou sermão escatológico de Cristo, como alguns chamam, ou do sermão no Monte das Oliveiras, há grande controvérsia. E não é sem razão, meus irmãos. Ainda que para muitos pareça muito clara a interpretação e a aplicação deste texto. Então, quando nós nos aproximamos de um texto como este, nós certamente nos apresentaremos como diante de qualquer outro texto que nós tenhamos a oportunidade de expor com muito temor, ainda que tenhamos uma linha de interpretação desta porção da Escritura Sagrada. Meus irmãos, quando nós temos caminhado pelo Evangelho de Marcos, nós temos contemplado muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo se deparou com homens que claramente, declaradamente se opõem ao seu ministério. Vimos o Senhor Jesus Cristo grandemente empenhado em confrontar tais homens. Vimos o Senhor Jesus Cristo grandemente empenhado em fazer com que a malícia, o engano e o mau uso das coisas de Deus fosse realmente retirado. Nós vimos como os homens, os falsos mestres, os religiosos daqueles dias, não somente ensinavam coisas erradas, não somente se opunham à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas até mesmo com respeito ao templo, eles estavam usando de modo errado, não se utilizando com o propósito correto do templo, e se utilizando do templo para os seus propósitos pessoais. E então eles não faziam uso do templo de um modo adequado. E vimos quando o Senhor Jesus Cristo se volta contra tais homens, e o Senhor Jesus Cristo então vai se voltar contra as vendas, o comércio e todo tipo de coisas erradas ali naquele contexto. Então havia realmente grande confusão. A religião judaica estava cada vez mais caminhando para uma situação pior. E eles só pioravam a sua situação e o contexto em que eles estavam inseridos ali. O Senhor Jesus Cristo, com frequência, vai alertá-los acerca de que eles estavam fazendo coisas erradas e que eles estavam brincando com coisa muito séria. Então, meus irmãos, nós vimos, quando o Senhor Jesus Cristo, ou nos é apresentado aqui, na última exposição que tivemos a oportunidade de ouvir, acerca da oferta da viúva. E uma das coisas que eu mencionei era que
Aquilo ali não estava somente apontando para a corrupção na religião daqueles dias, mas que o ato daquela mulher apontava também para a destruição que estava para vir sobre Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo. Que o juízo do Senhor estava para vir sobre aqueles que estavam se envolvendo com as coisas de Deus de modo totalmente errado e que o Senhor teria de colocar um fim a tudo aquilo. Então entra o sermão de Cristo, o sermão do Monte das Oliveiras, onde ele vai nos apresentar, meus irmãos, uma verdade gloriosa. Este sermão no Evangelho de Marcos, ele começa no versículo 1 e acaba no versículo de número 37. Nós encontraremos este mesmo sermão em Mateus, capítulo de número 24, e você vai ver ele se estendendo ali pelo capítulo de número 25 também. E também no Evangelho de Lucas. Estes evangelhos sinóticos, Lucas capítulo 21, vai tratar também sobre isto, e nós encontramos coisas muito semelhantes sendo tratadas nestes sermões. Mas há também algumas poucas distinções. Não essencial do sermão, mas algumas coisas que nos apontam e nos explicam algumas verdades acerca deste sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, e esta porção em particular, nós veremos que o Senhor Jesus Cristo ele começa a falar sobre algo que era muito caro, algo que era muito importante para a religião judaica daqueles dias. O templo era algo muito importante. O templo era onde estava o centro da vida religiosa do povo naqueles dias. Era o centro. E sempre foi algo muito importante. Nós lemos, cantamos salmos e textos aqui que tratam e faziam algum tipo de referência ao templo. É na Escritura algo muito importante. O Senhor se fez presente no tabernáculo, o Senhor é aquele que se fazia presente no templo. E então, a vida religiosa estava em torno de todo aquele contexto, envolvido com Jerusalém e envolvido com o templo. Jerusalém era algo muito caro para o povo. Nós cantamos, inclusive, no Salmo de número 137 agora. Então, quando nós olhamos para isto, o Senhor Jesus Cristo, então, vai falar algumas coisas interessantes demais acerca do templo. Ou pelo menos uma verdade muito explícita declarada acerca dele. Mas notemos, meus irmãos, anteriormente, nós encontramos isto em Mateus, não em Marcos, mas em Mateus, capítulo 23, dos versos 37 a 39, o Senhor Jesus Cristo vai apontar algo que ele já havia mencionado em outros contextos também, mas aqui ele vai falar alguma coisa interessante também. Ele vai dizer o seguinte, Mateus, capítulo número 23, verso 37 em diante, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O Senhor Jesus Cristo, antes de começar a tratar sobre a questão da destruição do templo e de Jerusalém, ele vai apontar isto para aqueles homens, para os seus discípulos, naquele contexto. Meus irmãos, declaração como esta certamente deve ter provocado na mente daqueles homens algum tipo de pensamento acerca daquilo. O que é que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer com tais palavras? E é interessante então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai proferir este seu sermão, ele está no templo. Ele está no templo. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinava no templo. O Senhor Jesus Cristo, durante vários momentos da sua caminhada, estava envolvido com o templo. E o versículo 1 do capítulo 13 nos diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções,
Notem, meus irmãos, que nas palavras deste discípulo há uma grande admiração. Eles estavam saindo e ele então tem uma admiração muito grande pelo templo, pelas pedras, pela suntuosidade, pela grandeza, pela beleza. Era certamente algo grandemente maravilhoso, que certamente arrebatava os olhos de qualquer pessoa que passasse diante do templo e o contemplasse. Então ele está grandemente admirado com aquilo. E talvez até pensando, mas o Senhor fala sobre esta questão de desolação. Mas olha que beleza, como assim? Algo tão grande e bonito como este. Então notem, meus irmãos, que para eles se tratava de algo realmente admirável. Era algo que eles jamais pensariam e cogitariam ou desejariam que viesse sobre o templo uma destruição ou qualquer coisa parecida. Era belo, admirável, que pedras, que construções, apegados ainda com questões externas, sobre as quais Cristo já apontava coisas nos seus sermões anteriores, que eram coisas que não permanecem. Aquilo teria de mudar. Aquilo não poderia permanecer daquele jeito. Quando então esse discípulo fala tais coisas, o versículo 2 nos diz: mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele vai dizer, olha, você acha maravilhoso isso? Vai cair tudo. O que você está vendo vai ser raspado. O que você está contemplando não existirá mais, a ponto de não ficar uma pedra sequer sobre a outra pedra. Palavras de Cristo. Muito direto. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele não fica rodeando muito, não. Ele declara explicitamente aquilo que estaria para acontecer. Meus irmãos, quando nós olhamos para isto, é interessante. O Senhor Jesus Cristo fala isso naquele contexto e alguém poderia pensar, mas, puxa vida, o Senhor Jesus Cristo está falando que isso acontecerá, mas quando isso acontecerá? Não é? Talvez essa fosse a pergunta que você poderia formular naqueles dias. Se Cristo dissesse tal coisa. Meus irmãos, certamente essas palavras de Cristo devem ter levado ao coração destes homens um grande assombro e temor. Deve ter feito com que aqueles homens ficassem tão admirados, perplexos, imaginando o que seria isso e talvez por que razão. Mas o texto nos apresenta questionamentos que são feitos naquele momento. Depois que o próprio Senhor vai dizer que a pedra e que o templo, ele será destruído. E, meus irmãos, nós sabemos. A história nos mostra. O Senhor Deus, levantando homens, fizeram com que eles escrevessem e, de fato, no ano 70 depois de Cristo, o templo ele foi completamente destruído. Completamente destruído. E é interessante que tudo aquilo que o Senhor estava falando e tudo aquilo que o Senhor fala acerca deste templo que será derrubado, ele vai dizer que esta geração contemplará tudo isto. É interessante isto. Veja, meus irmãos, o Senhor estará nos apresentando esta realidade. Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas o ponto é, esta geração irá contemplar o que haverá de acontecer naquele momento. Para eles, então, o centro da vida religiosa estava em risco, não permanecerá de pé.
Isso faz com que eles, então, formulem uma pergunta. O texto nos diz, versículo 3, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Alguém poderia olhar para esta ocasião aqui e pensar assim, bom, no Monte das Oliveiras, mas por que no Monte das Oliveiras? Meus irmãos, não é sem propósito isso não. No Monte das Oliveiras havia no Antigo Testamento e há em Ezequiel palavras que apontam sobre este templo e que Cristo deveria estar naquela ocasião e sobre aquele monte chamado Monte das Oliveiras. Quando você olha, por exemplo, para Ezequiel, capítulo 9, verso 3, a Escritura vai nos dizer algo acerca disto. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo de número 9, verso 3. Diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Primeiras palavras, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim. Vamos de outras passagens ainda, em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10, do verso 18 até o verso de número 22. A palavra diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto e sobre eles. Verso 20. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos os rostos que um vira junto ao rio Quebar tinham o mesmo aspecto e eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. E ainda outro texto em Ezequiel, capítulo 11, verso de número 23. Diz assim: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ele está falando sobre Jerusalém. Ao oriente, ao monte que está, ele vai dizer, sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ele está fazendo uma referência aonde Cristo está, de fato, no chamado Monte das Oliveiras. E uma coisa interessante em Ezequiel é o seguinte, meus irmãos, que quando a glória de Deus, a glória do Senhor, se apartou daquele lugar, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. Quando a glória de Deus se apartou daquele lugar, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. É interessante isto. Faça uma associação disto com o que está acontecendo aqui no versículo 3. Cristo está no Monte das Oliveiras. E algo semelhante àquilo que aconteceu com Jerusalém, sob a destruição da Babilônia, é algo que nós veremos acontecer aqui, sobre também Jerusalém e o templo. Meus irmãos, o texto continua dizendo: defronte do templo. É interessante. Veja, no Monte das Oliveiras, defronte do templo. Ele estava lá no monte e do Monte das Oliveiras ele tinha uma visão privilegiada do templo. Ele conseguia contemplar ele. Talvez fosse o melhor lugar para que você pudesse se assentar
para contemplar a beleza e a grandeza do templo. Ele está ali assentado. E então os seus discípulos mais achegados vão até ele e perguntam uma coisa em particular. Verso 4 vai nos dizer a pergunta. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Notem que eles vão fazer uma pergunta e esta pergunta ela está associada diretamente ao que ele falou anteriormente. Ele falou sobre o quê? A destruição do templo. Eles fazem uma pergunta relacionada a isto. Diz-nos quando sucederão o quê? Estas coisas sobre as quais Cristo falou. E que sinal, não é? Se é que há um sinal, eles vão dizer, e que sinal haverá quando estas coisas sobre as quais o Senhor falou estiverem para se cumprir? Então é importante nós pensarmos na pergunta. Quando nós comparamos o Evangelho de Marcos com o Evangelho de Lucas, não há muita distinção no que diz respeito à pergunta. Mas quando você olha para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, você vai notar que algo mais é dito ali. Veja comigo, Mateus, capítulo 24, verso 3. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas. Está falando sobre a questão da destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Opa! Há uma pergunta a mais, há uma coisa a mais sendo acrescida aqui. É interessante que Marcos vai omitir isto, mas ele vai responder como se ele estivesse falando sobre duas coisas distintas que acontecerão. Mateus nos deixa isso mais claro. Meus irmãos, o ponto é o seguinte, é que esse sermão profético do Senhor Jesus Cristo, e nós veremos à medida que for sendo exposto, esse sermão vai ser dividido em 3 partes, pelo menos, nós veremos que parte daquilo que é exposto no sermão de Cristo se cumpriu antes de 70 depois de Cristo, a destruição do templo e Jerusalém, e parte deste sermão tem um cumprimento futuro, sobre o qual o Senhor Jesus Cristo também falará aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e também em Mateus, capítulo número 24. Quando nós olhamos agora para esta porção que nós estamos considerando no Evangelho de Marcos, sobre o que é chamado aqui de princípio das dores, geralmente nós olhamos para essa porção da Escritura e pensamos o seguinte: isso aqui está falando sobre o que vai acontecer no futuro, o princípio das dores vai ser experimentado no futuro. E geralmente olhamos para esses textos e pensamos, só fala sobre aquilo que vai acontecer no futuro. E as pessoas começam a olhar para as coisas que acontecem nos nossos dias e ficam pensando, opa, esse é o princípio das dores que é dito lá, em Mateus capítulo número 24. E aí, meus irmãos, onde vai entrar uma grande confusão de fato e uma grande discussão em torno destas coisas. Mas o que acontece, o que eu quero propor para os irmãos, meus irmãos, é que o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui não se trata diretamente sobre aquilo que nós experimentamos nos dias de hoje. Ele está falando sobre os sinais que vão anteceder a destruição do templo e de Jerusalém. É sobre exatamente isto que esta profecia se aplica. Aquilo que haveria de acontecer pouco tempo depois. Guerra judaico-romana entre 66 depois de Cristo, que se estende até 73 depois de Cristo, aquilo que havia sido por ele mesmo profetizado. Algo que aconteceu aproximadamente 40 anos depois daquilo que ele havia profetizado. Então, é interessante e é exatamente sobre isto que o texto está dizendo. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando eu fui expor Marcos capítulo 9, verso 1,
eu indiquei aquilo que eu tentaria tratar e qual seria a perspectiva que eu abraçaria. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 9, verso 1, ele vai dizer o seguinte: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele está fazendo a referência ao que acontece em 70 depois de Cristo. Compare essa porção da Escritura que acabamos de ler com aquilo que é falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ainda neste sermão, em Marcos capítulo de número 13. Você pode olhar mais à frente para o que diz Marcos 13, versos 29 a 30. Ele vai dizer assim: assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele está falando sobre aquela geração daqueles dias dele. Ele vai dizer: não passará esta geração sem que tudo isto que eu venho dizendo a vocês até aqui aconteça. Isso nos leva, e outras razões várias, a entendermos que esta porção de Marcos capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, falaremos mais à frente sobre outras, estavam apontando para o princípio das dores e os sinais que antecedem a destruição do templo. É justamente a isso que Cristo está respondendo aqui. A pergunta, mais uma vez: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, verso 5, então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Ele vai começar a apresentar os sinais aqui. Vede que ninguém vos engane. Ele está falando com os discípulos naquele contexto. Que ninguém engane a cada um de vocês. Ele está dizendo assim para estes homens: fiquem alerta. Fiquem atentos, não amedrontados, mas alerta, porque o que acontecerá, muitos tentariam enganá-los. Muitos, naquele contexto, tentariam fazer uma confusão no contexto em que eles estariam inseridos, os seus discípulos, os seus apóstolos. Meus irmãos, essas questões se cumprem ali no primeiro século e tudo isto está envolvendo a igreja e ele vai dizer um alerta: olhem, fique atento a isto. E ele vai dizer ainda, verso 6, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal. Muitos virão e enganarão a muitos. Ele está fazendo aqui, meus irmãos, uma referência a falsos mestres, que tentariam enganar o povo antes da destruição que estava para vir sobre o templo de Jerusalém. Você olha para essa questão e pensa, e agora? Será que isso de fato aconteceu? E não precisamos, meus irmãos, sair da Escritura agora para vermos que isso aconteceu. Você pode olhar comigo, por exemplo, para o que diz a Escritura em Atos capítulo 5. O que é que diz Atos capítulo 5? Atos, capítulo 5, do verso de número 33 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olhem, homens surgem. Teudas, outro homem, Judas, o Galileu, arrebatando e tomando pessoas com eles. Estes homens, meus irmãos, eles tentavam de alguma forma assumir e tomar o papel do próprio Cristo e reivindicando coisas para ele que não eram legítimas. Eram estes homens, portanto, falsos mestres. Homens que tentavam enganar a muitos naquele contexto daqueles dias do primeiro século. Enganarão a muitos, ele vai dizer. É isso que estava acontecendo ali. Mas não para por aí, meus irmãos. Você pode olhar, por exemplo, também para ainda Atos, capítulo 8, verso 9 e verso de número 10. Diz assim a palavra. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Notem só, mas um homem tentando enganar as pessoas, e muitas pessoas, menores do menor ao maior, estavam acompanhando este homem mentiroso que fazia magias enganando o povo. Ainda outro texto, Atos, capítulo 13, do verso 6 até o verso 8. Diz assim a palavra. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, filho de Jesus, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o precônsul. Notem que no primeiro século poderíamos usar várias outras referências a homens enganando o povo com grande confusão naquele contexto. Mas vejam, meus irmãos, essa realidade não fica somente no que diz a Escritura aqui em Atos. O testemunho histórico também nos apresenta algumas coisas. E alguns historiadores do passado foram fundamentais para nos ensinar algumas questões relacionadas a isto. Flávio Joséfo, um historiador importante do passado, é fundamental para entendermos algumas questões que aconteceram naquele contexto do primeiro século. Este homem, meus irmãos, ele era um general e alguém que posteriormente passou a escrever aquilo. Ele foi um testemunha ocular do que havia acontecido em Jerusalém, no templo. E ele vai narrar, como um testemunho ocular, tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Notem o que ele vai dizer acerca dessas questões de falsos mestres. Ele vai dizer o seguinte: os revoltosos serviam-se de falsos profetas. Quem são os revoltosos? Pessoas que estavam se voltando contra o governo de Roma. Muitos estavam incitando as pessoas a se voltarem contra Roma. E ele vai dizer assim: os revoltosos serviam-se de falsos profetas para enganar o povo. Não devemos nos admirar da credulidade do povo, pois não há impressão de que a esperança de se livrar de um grande mal bastante premente não seja capaz de exercer sobre o espírito dos que sofrem. Mas aquele povo infeliz é tanto mais digno de lástima quanto prestando fé facilmente aos impostores que abusavam do nome de Deus para enganá-lo. Fechava os olhos e tapava os ouvidos para não ver. Ainda, outro mal, ainda maior, perturbou também a Judéia. Um falso profeta egípcio, que era um impostor,
De tal modo fascinou o povo que chegou a reunir perto de 30.000 homens. Levou-os para as montanhas das oliveiras e, acompanhado por algumas pessoas que confiavam nele, marchou contra Jerusalém com o fim de expulsar de lá os romanos e de se apoderar da cidade e lá estabelecer o seu trono. Mas Félix partiu contra ele, com tropas romanas e um grande número de outros judeus. O combate travou-se. Os que seguiam o egípcio foram dizimados, mas ele conseguiu escapar com o restante. E há outros exemplos de pessoas que naqueles dias se levantaram para provocar grande confusão naqueles dias. Ele vai narrar estas questões com muita precisão. É interessante isto. Nós olhamos para esta realidade e pensamos, mas, pastor, qual o alerta, então, para nossos dias, meus irmãos? O alerta que é dado para eles naqueles dias é o mesmo alerta que nos é dado hoje. Falsos mestres nunca deixaram de existir. Homens tentando confundir a Igreja de Cristo nunca deixou de existir. E estes homens ainda existem hoje. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para o nosso redor, o que nós mais encontramos em muitas igrejas espalhadas por aí, não precisamos ir para muito longe, basta andar aqui em Dom Eliseu, basta andar aqui em Rondon do Pará, você vai encontrar cidades pequenas, cheias de igrejas, com homens que são verdadeiros falsos mestres. Você vai encontrar em vários contextos, em vários lugares, homens que tentam tomar para si posição que não é deles. E eles tentam assumir o lugar do próprio Senhor, como se eles fossem o próprio Senhor. A Igreja Romana e aqueles que estão assentados lá, como o Papa, tenta de alguma forma usurpar o papel do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é recente, mas é recente. O mesmo alerta de Cristo é um alerta que é para nós hoje. Devemos estar atento aos falsos mestres. Fiquem alerta, ainda que você não deva pensar que estas questões sejam sinais que apontam para uma vinda iminente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essas referências apresentadas pelo Senhor aqui estão aplicadas ao contexto do primeiro século daqueles dias. Mas não somente isto, meus irmãos. Não somente falsos mestres. O texto continua nos dizendo o seguinte: quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Notem aqui mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo vai dar mais um sinal. Qual o sinal? Guerras e rumores de guerras. Meus irmãos, mais uma vez eu vou repetir, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre guerras que deveriam anteceder a queda de Jerusalém, a destruição do templo. E quando nós olhamos para o contexto daqueles dias, o que aconteceu no período de Cristo? Meus irmãos, existia a chamada Pax Romana. O que é isso? A paz romana. A paz romana foi um período de paz que é desde 17 a.C. e vai até os tempos de Nero. Um grande tempo de paz que o Império Romano conseguiu, com seu poder, subjugar e fazer. Não havia conflito, não houve uma guerra sequer naquele período. No tempo do ministério de Cristo, não houve um conflito sequer naquele mundo conhecido daqueles dias. Havia paz. Cristo vai falar isto no momento de paz. Talvez alguém poderia pensar, como assim? Estamos vivendo em tão grande tranquilidade? Vai haver guerras e rumores de guerra? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre algo que estava para vir no futuro. E, de fato, surgiram vários conflitos, surgiram várias guerras civis, surgiram vários conflitos posteriormente contra Roma.
Aconteceram várias guerras judaicas naquele contexto, naquele momento, daqueles dias. É interessante isto, meus irmãos. É interessante olharmos para isto porque realmente estes conflitos surgiram no ano 43 depois de Cristo. Durante o reinado de Cláudio César, cerca de 10 anos depois de Cristo proferir o sermão profético, isso mudou. As forças do império iniciaram a invasão e o processo de conquista da Britânia. A Britânia foi invadida no reinado de Cláudio e conquistada muito lenta e cuidadosamente durante o restante do século I. Depois, nos anos de 58 a 63 depois de Cristo, aconteceu a Guerra Romana-Parta, que foi uma guerra travada entre as forças do Império Romano e do Império Parta sobre o controle do reino da Armênia. Vários conflitos, guerras, conflitos civis começaram a surgir naquele período ali, daqueles dias, que Cristo havia mesmo profetizado e ele havia anunciado que tais coisas aconteceriam. Aqueles homens deveriam estar alertas e ele falou, vocês contemplarão tais coisas. Os discípulos de Cristo puderam contemplar aquelas coisas todas acontecendo ali, naquele contexto. Conflitos, guerras várias. Se você quiser ver mais sobre isto, não tem como pegar todo esse material e pôr aqui, é um livro desse tamanho. Você deve ler a obra de Flávio Joséfo sobre isto. As guerras judaicas, muitos conflitos ali no período do primeiro século. Mas é interessante o que ele vai dizer, meus irmãos. Ele vai dizer assim, quando porém ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas não é o fim. Ele vai dizer, vocês não devem ficar assustados com isso. Não temam, para os discípulos daqueles dias. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim de quê? Alguém poderia perguntar. Veja, meus irmãos, ele não está falando aqui sobre o fim do mundo. Sobre isto falaremos mais à frente. Ele está falando aqui sobre o fim daquela geração rebelde que rejeitou o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre o fim. Ele vai dizer, ainda não é o fim. Isto aqui é apenas o princípio das dores que vocês experimentarão. Apenas isso é o que ele vai anunciar naquele momento. Não se angustiem. Quando os homens olham, então, e nós, nos nossos dias, que estamos acostumados a olhar ao nosso redor e pensar o que é que está acontecendo, muitas pessoas poderiam pensar assim, rapaz, guerras demais já aconteceram. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vários conflitos terríveis, a mais recente aqui, questões relacionadas à Ucrânia. E alguém poderia pensar, olha aí, Cristo está para vir, Cristo está às portas. Cristo está para vir, Cristo está às portas. Meus irmãos, ainda que saibamos que conflitos e guerras acontecem ainda até os dias de hoje, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, não estava falando diretamente sobre tais guerras que nós enfrentamos nos nossos dias. Isso deve significar que nós não devemos também, semelhantemente aos discípulos, até naquele mesmo contexto, não nos amedrontar com tais coisas. É certo que tais coisas aconteceriam também. O fim do Senhor virá. É isso que nós estamos aguardando. Nós veremos mais à frente, mas adiantando aqui, nós aguardamos hoje o retorno do Senhor. Não adianta tentarmos contemplar e olhar para estes sinais e tentarmos concluir que no final destes sinais que são apresentados aqui, é então a ocasião em que Cristo virá. Mais à frente, o Senhor vai dizer, nem o Filho do Homem sabe a hora em que isso acontecerá. Aí ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Até então, ele está falando sobre aquele contexto. Mas o que acontece ainda, ele vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, confusão, guerras, conflitos. Aí ele vai dizer ainda assim, haverá
terremotos em vários lugares e também fomes. Então, outro sinal, terremotos e fome. Veja, meus irmãos, sobre fome, nós olhamos para a Escritura e nós encontramos isso se aplicando naquele contexto do primeiro século. Olhem comigo, Atos capítulo 11, versos 27 a 28. Atos capítulo 11, versos 27 a 28. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: naqueles dias, desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ele vai dizer por todo mundo, inclusive, é interessante, né? Nós veremos que todo mundo conhecido daquela época. Mas veja, todo o mundo sobreveio nos dias de Cláudio. Fome. Está aqui registrado na Escritura. Mas é interessante, um outro homem do passado, escritor, chamado Tácito, ele vai falar sobre fome. Ele vai falar, naquele contexto do primeiro século, sobre falta de grãos no Império Romano, que resultou em grande fome no ano 51 depois de Cristo. Fome alcançou no Império Romano pouco tempo depois daquilo que o Senhor havia predito acerca de tais coisas. Se você ler também a obra de Joséfo, você vai encontrar ele relatando isto e vários outros historiadores também tratando sobre esta realidade daqueles dias. Grande fome alcançou. Meus irmãos, era tanta angústia, nós veremos mais à frente, mas uma fome tão grande chegou a assolar as pessoas daqueles dias, que uma mulher, mãe, o nome dela era Maria, uma mulher que era de posses, ela veio de uma família de riqueza. Mas o que aconteceu? Estava num contexto de tanta fome, tanta angústia, tanta loucura, tanta perversidade naquele contexto, que ela pegou o seu filho, ela assou o seu filho e ela estava jantando o seu filho. Aquilo ali fez com que os soldados romanos, ao entrarem na casa dela, ficaram grandemente aterrorizados com a cena quando contemplaram ela comendo o seu próprio neném. Meus irmãos, foi grande tribulação e perturbação naqueles dias. A fome atormentou a muitos. Mas não somente isso, meus irmãos, ele vai falar sobre fome. Primeiro século, tudo isso aconteceu também. Terremotos. Mas uma vez Tácito, ele escreveu sobre terremotos. Na cidade de Pompeia, em 63 depois de Cristo, a cidade de Pompeia foi destruída por um terremoto. Ainda outros vão tratar, e Tácito vai tratar sobre isso, em 51 depois de Cristo, em Roma teve terremotos. Não somente em Roma, Creta, em também Laodiceia, 61 antes de Cristo, depois de Cristo. Esmirna, Mileto e também na Judéia tiveram vários terremotos. Os historiadores daqueles dias tratam sobre isso com detalhes. E, meus irmãos, vocês podem pensar assim, mas o que é isso, pastor? Meus irmãos, sob a providência de Deus, homens foram levantados para tratar sobre questões muito específicas daqueles dias que não estão narradas explicitamente na Escritura Sagrada. Homens que são respeitados, que trataram sobre estas questões para que nós possamos entender o que naqueles dias realmente aconteceu. Terremotos antes da destruição, como acontece hoje ainda, em nossos dias. E você pode pensar assim, mas por que isso? É porque Cristo está para voltar? Meus irmãos, os terremotos que acontecem e que nós, inclusive, desfrutamos em outros países, aqui nem sentimos tanto, não é? Mas é um mundo corrompido pelo pecado que geme pela redenção de todas as coisas. O mundo geme. O mundo foi tomado pelo pecado. O mundo treme, confusão, cataclismas, tsunamis e várias coisas que são amedrontadoras para nós que acontecem, são tudo fruto do pecado que alcançou não somente o homem, mas o cosmos. São questões naturais, hoje,
fruto do pecado. Mas naqueles dias, meus irmãos, com muita precisão, o Senhor Jesus Cristo vai tratar sobre tais coisas. Mas ainda, ele vai continuar dizendo: estas coisas são o princípio das dores. Notem, o princípio das dores. Dores de quê? O texto, meus irmãos, vai dizer assim: dores de parto. É o princípio das dores de parto. Muita coisa ainda haverá de acontecer. Muitas coisas terríveis ainda virão. Muitos conflitos ainda passarão. Este é apenas o princípio de tudo. E então ele vai dizer, alertando-os, verso 9: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governantes e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Olha aqui o que acontece. Então ele vai falar que vai acontecer grande perseguição, meus irmãos. Os apóstolos serão entregues aos tribunais, os apóstolos seriam entregues às sinagogas, aos judeus que perseguiam os apóstolos, e eles seriam açoitados. Vai aparecer a presença de governadores e reis por minha causa. E tudo isso para que vocês sirvam de testemunho. É interessante esta realidade e o que é apontado aqui, porque basta nós olharmos para a Escritura Sagrada e nós veremos todas estas coisas aconteceram no primeiro século. Basta você ler Atos capítulo 4, verso 1 a 4. Basta você ler Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Basta você ler Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Basta você ler, faça esse exercício. Leia o Evangelho, leia o livro de Atos. E você vai ver grande perseguição. Paulo, Tiago, que foi morto, assassinado. Você vai ver que no primeiro século, com exceção de Judas, todos os apóstolos do Senhor, eles foram martirizados. Perseguição como nunca existiu. Mortes como nunca existiram. Conflitos vários como nunca existiram. Aqueles que eram judeus se voltando contra os seus, que testemunhavam e abraçavam a fé em Cristo, mas eles não estavam nem um pouco se importando com isto. Eles queriam, então, perseguir o povo do Senhor, perseguir todos aqueles que estavam envolvidos com o testemunho do Evangelho. Isso aconteceu. Vamos ler pelo menos uma dessas passagens de Atos. Atos, capítulo 12. Do verso 1, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Você sabe de Estevão? Vários, meus irmãos, casos de cumprimentos dessas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo no primeiro século. Mas notem que essa perseguição, você lê o livro de Atos, serviu para que a igreja saísse como verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos e servos do Senhor espalhados para falar acerca do reino de Deus e do Evangelho de Cristo. Isso serviu também para a expansão e eles saíram a testemunhar acerca do Evangelho. Isso aconteceu. E você para e pensa, mas sim, pastor, e quanto a nós, não acontece isso não? Meus irmãos, é fato. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua sofrendo com homens que tentam, de todas as formas, se voltar contra o ungido do Senhor e contra o seu povo. E a palavra nos diz, nós sofreremos e sofremos perseguições. Nós sofremos e sofreremos durante toda a nossa caminhada. Homens tentarão se levantar contra nós e de alguma forma tentarão nos ferir. Não basta, não precisa
apresentar exemplos, você já deve ter experimentado isto na sua vida. Então o mundo e Satanás certamente se levantará contra nós e tem se levantado, mas o Senhor Jesus Cristo está tratando com os seus apóstolos naquele contexto. Eles seriam levados às sinagogas, aos tribunais. Nós veremos mais à frente, quando for tratado aqui da grande tribulação, ele vai dar instruções de como fugir. Você vai notar que o contexto é o contexto imediato do século I, das palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aí, meus irmãos, ele vai dizer, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. É interessante isto. É necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Aí você pensa assim, e geralmente a interpretação mais comum é a seguinte. O Senhor Jesus Cristo vai retornar quando toda a igreja se empenhar na evangelização neste mundo. Quando todo o mundo conhecer o Senhor, e então o Senhor retornará. Todas as nações. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, no seu contexto, o Senhor Jesus Cristo não está falando aqui sobre isso. O que eu estou falando aqui, para vocês talvez pareça ser uma novidade. Mas um teólogo muito respeitado, que trata nessa perspectiva que eu estou apresentando, eu vou citar ele aqui agora, é o teólogo o Sproul. Sproul, ele abraça essa mesma perspectiva e ele vai comentar acerca dessa questão das nações. Ele vai dizer o seguinte, quando eu falo perspectiva, não é somente esse comentário, não, é sobre o que eu estou falando aqui, no sermão inteiro. Ele vai dizer assim, contudo, nações aqui não significa países, mas povos ou raças. Aí ele vai dizer assim, esta parte da profecia de Jesus foi cumprida no primeiro século, como Paulo testifica, em Colossenses 1, verso 5b e verso 6. A palavra da verdade do Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo. Lembre-se de que os estudiosos acreditam que Colossenses foi escrita em aproximadamente 62 depois de Cristo, 8 anos depois de Jerusalém ter sido destruída. Paulo não queria dizer que o Evangelho havia sido pregado em todos os cantos do globo. Ele estava se referindo ao mundo conhecido na época, às regiões em torno do mar Mediterrâneo. O Evangelho foi, de fato, pregado em todo aquele mundo no primeiro século, antes mesmo da queda de Jerusalém. Ele não está falando de todos os povos indiscriminadamente. Uma tribo que está na Malásia, enfiada no meio do mato, não sei de onde. Ele está falando sobre raças, povos distintos, povos e nações, o mundo conhecido daqueles dias. Paulo vai dizer isso. O texto que nós lemos aqui, mas você pode olhar comigo, tenham paciência, meus irmãos, e olhem, Colossenses capítulo 1, verso 5 e 6, nós acabamos de ler. Mas abram sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1 ainda, versos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliei no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, de que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele não está falando aqui sobre toda criatura debaixo do céu. Ele está falando sobre o mundo conhecido daqueles dias, como ele vai dizer nos versículos 5 e 6. Paulo não pregou a toda criatura debaixo do céu. Você pode olhar ainda outro texto, o texto de Romanos, capítulo 1, verso 8. A palavra diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é
proclamada a vossa fé. Como assim? Em todo o mundo? Não, meus irmãos. Em todo o mundo conhecido daqueles dias do primeiro século. Então, quando nós olhamos para esta perspectiva, o ponto é que o Evangelho do Senhor, ou que o Senhor estaria para vir com juízo sobre o templo de Jerusalém, e antes disso acontecer, o Evangelho, a pregação, a Igreja de Cristo seria estabelecida e fundada pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo antes da destruição de Jerusalém e do templo. Várias outras raças puderam conhecer o Senhor. O Evangelho é testemunhado, sim, em todo o mundo. E aqui eu vou fazer uma citação de um pastor. Ele escreveu um artigo sobre isso e ele vai dizer o seguinte: depois de uma perseguição contra a igreja de Jerusalém, Paulo se converteu e, como apóstolo, começou a pregar na Síria. Depois, o apóstolo Pedro pregou para a família de gentios romanos. Mais tarde, lemos que em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé foram enviados para pregar o evangelho em Chipre. Tem várias referências bíblicas aqui, meus irmãos, de Atos. Em Pergue, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra e em Derbe. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo iniciou uma segunda viagem. Nessa viagem, ele pregou em todas as cidades nas quais havia pregado antes. Depois, ele recebeu uma profecia dizendo que ele deveria pregar o evangelho na província da Macedônia. Ao chegar à Macedônia, Paulo pregou em Filipos, na Tessalônica e em Bereia. Depois, ele foi para a província da Acaia, onde pregou em Atenas e em Corinto. Depois de passar 1 ano e 6 meses em Corinto, ele passou rapidamente por Éfeso, que ficava na província da Ásia, antes de voltar para Jerusalém. Depois de voltar para Jerusalém, Paulo voltou para Antioquia da Síria, onde ele passou algum tempo, antes de voltar a pregar na província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Depois, ele voltou a pregar em Éfeso, mas dessa vez ele permaneceu lá por mais tempo. Depois Paulo voltou para pregar nas províncias da Macedônia e Acaia. Depois ele iniciou sua viagem de retorno a Jerusalém. Foi nessa época que ele escreveu a Epístola aos Romanos, onde ele fala sobre sua viagem para Jerusalém e sobre seus planos de visitar a igreja de Roma depois da viagem para Jerusalém. Além disso, ele diz que depois de passar por Roma, ele pretendia viajar para outro lado do império e pregar na Espanha. Durante essa viagem de retorno para Jerusalém, ele ensinou aos santos em Troade e em Mileto, antes de chegar a Jerusalém. Em Jerusalém, ele pregou o evangelho para os judeus do mundo inteiro, como diz Atos 22, do verso 1 ao verso 22. Que, como em Atos 2, estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Depois, Paulo pregou para o conselho de sacerdotes, para Félix, governador da Judéia, para Festo, que foi o sucessor de Félix, e para Agripa, rei da Judéia. Depois Paulo foi levado como prisioneiro para ser julgado em Roma, onde ele continuou a pregar o evangelho em sua prisão domiciliar. O evangelho, meus irmãos, pregado em todo o mundo. Não somente alcançando judeus, mas alcançando os gentios, raças, povos distintos naquele contexto. Então, meus irmãos, quando o texto de Marcos, capítulo 13, vai nos falar que é necessário que o primeiro evangelho seja pregado a todas as nações, ele está se referindo a estas questões. Obviamente que isso não significa que a igreja do Senhor Jesus Cristo, então, entendendo isso, vai ficar parada e não deve pregar o evangelho. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é chamada a testemunhar acerca de Cristo e a proclamar este evangelho em todo canto do mundo, a fim de que os homens possam se render a Cristo, confessando a Cristo como o seu Salvador. Ele continua dizendo, e vamos comentar brevemente, ele vai dizer assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.
Então, naquele contexto, os apóstolos estão dizendo, você não precisa se preocupar com algo que vocês vão esboçar, como que preparando o sermão para falar. O Espírito Santo falará através de vocês. Uma realidade que se aplica ao contexto dos apóstolos do primeiro século, naqueles dias. O Espírito falando poderosamente através deles num momento de grande perseguição intensa que eles haveriam de experimentar mais à frente. E ele ainda vai falar mais. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, ele vai dizer, e naquele contexto acontecia muito, pai entregando filho por causa do evangelho, filho entregando pai por causa do evangelho, confusão familiar, confusão em todos os contextos daqueles dias. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo profetizou se cumpriu. Ele vai dizer assim, sereis odiados por causa do meu nome. Mas ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim da perseguição, aquele que perseverar até o fim da vida. E veja, a gente está querendo dizer aqui que aquele que persevera que é salvo. A perseverança é uma evidência de que aqueles que estavam indo até o fim conheciam o Senhor. Não é a perseverança que me faz salvo, mas a perseverança é uma evidência de que eu conheço ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo estava alertando os seus discípulos naquele momento, meus irmãos. Eles precisavam entender tais coisas. Era necessário que eles compreendessem aquilo. Dias terríveis estavam para vir sobre Jerusalém e o templo. Como nós vimos aqui, poderíamos olhar com mais detalhes. O tempo não permite, o sermão já está longo. O ponto é, tudo aquilo que Cristo falou, meus irmãos, se cumpriu. E esta realidade aponta para quê? Quando o Senhor fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, ele está falando sobre o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém. O que nós sabemos, isto aconteceu. O que isto revela sobre nosso Senhor? Isso revela que o nosso Senhor Jesus Cristo é um profeta perfeito e verdadeiro. Aquilo que ele profetizou aconteceu e não poderia deixar de acontecer. Aquilo que ele disse exatamente se cumpriu. O juízo veio. Esta realidade daqueles dias, do que aconteceu naquele tempo, meus irmãos, tipifica, é um tipo, aponta com muita clareza para aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo também disse que aconteceria. E se aquilo naqueles dias realmente aconteceu, você deve estar certo que o dia do juízo do Senhor virá sobre toda a carne. Aquilo que o Senhor afirmou, aquilo que ele prometeu acerca da sua segunda vinda é certo. O que isso deve fazer, o que isso deve provocar em nós. Quanto a nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, olhar para a questão de que um dia o Senhor prometeu e isto acontecerá, não deve nos amedrontar. Nós não podemos ser como aqueles que olham para estes acontecimentos e ficam grandemente perturbados. Porque, meus irmãos, o dia do retorno do Senhor será o melhor dia da nossa vida. O dia do retorno do Senhor será o dia mais feliz da vida do crente. O dia do retorno do Senhor, em cumprimento à sua palavra, será o dia em que todos os santos de Deus se gloriarão e terão alegria e prazer em ver o Senhor executar o seu juízo sobre toda a terra, sobre todos aqueles que não se rendem a Ele. Para nós, é aquilo que nós aguardamos com grande expectativa.
É aquilo que nós devemos falar, como encontramos em Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estas serão as nossas palavras. Mas um alerta deve ficar para você que não conhece a Cristo. Quem deve temer este dia? Quem não se arrependeu dos seus pecados. Quem deve temer este dia terrível que virá? Quem não abandona a iniquidade. Quem deve temer este dia de quando o Senhor virá? Aqueles que não estão refugiados no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, igual o dia do juízo do Senhor vindouro, nunca houve, nem haverá. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, esteja certo. O Senhor vai vir com juízo, como ele caiu sobre o templo e Jerusalém naqueles dias, porque os homens haviam rejeitado a Cristo e estavam envolvidos com todo tipo de iniquidade, pecado e profanação das suas verdades. O sermão profético do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ainda que tenha se cumprido naqueles dias, tem coisas preciosas para nos ensinar na nossa vida. Uma vida de temor ao Senhor e piedade e de grande expectativa do seu retorno para julgar a terra, os homens e nos conduzir a novos céus e nova terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, ó Deus, ela é maravilhosa. A Tua palavra é tremenda. A Tua palavra, Senhor, tem tantas coisas que ainda precisamos entender sobre ela. Ó Deus, dá-nos a graça de nos sujeitarmos à Tua verdade, de contemplarmos as Tuas verdades e nos sujeitarmos a elas, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos piedosamente, no temor do Senhor, aguardando com grande expectativa o Teu retorno glorioso. Ó Deus, abençoa, Deus, a Tua igreja. E também desperta, Senhor, o coração daqueles que estão vivendo segundo seus próprios interesses neste mundo. Que eles estejam certos de como o Senhor um dia veio para julgar o mundo. O Senhor um dia retornará para julgar o mundo inteiro com juízo. Que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.